Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tércia de Ciências. Hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção do nosso PET 3, semana 1 de Ciências do 7º ano. Terceiro bimestre começando, sejam bem-vindos. Nessa semana nós estudamos os micro-organismos e a saúde. E aí a gente se pergunta, será que a gente sabe o que é saúde? Será que saúde é só não estar doente? Não, pessoal, saúde é mais do que isso. A gente viu que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e também social, como as nossas relações com as pessoas que nos cercam, com o ambiente que nos cerca. Isso é saúde, é muito maior do que não estar doente. E aí eu te pergunto, você tá saudável? Tem saúde aí? Nessa semana nós vimos que existem vários tipos de micro-organismos, organismos microscópicos que não dá pra gente ver a olho nu e que podem nos trazer doenças e prejudicar a nossa saúde. Por exemplo, vírus, bactérias, fungos, protozoários e ainda vermes que a gente, até que eles são grandes, mas a gente não enxerga, por exemplo, que podem ter ovos microscópicos nos alimentos que a gente consome. Então, basicamente, não dá pra gente ver. Assim como o coronavírus, a gente não vê e ele se transmite pelo ar, pelas gotículas de saliva, as bactérias que são transmissíveis até mesmo pela nossa mão. Se eu roer a unha aqui, ó, tô botando pra dentro um punhado de bactérias. Fungos, protozoários que podem estar presentes aí no ambiente, por exemplo, numa água que não é tratada, num esgoto a céu aberto, numa rua que não tem saneamento básico, enfim, uma série de micro-organismos que estão aí ao nosso redor, a gente não está vendo e que podem trazer bastante prejuízo. Nós vimos então, como eu comentei, que podem haver verminoses, micoses e várias doenças. Não vou ficar entrando em detalhes, está tudo na nossa apostila, confere aí. Quais as vias principais de transmissão, ou seja, de que forma que esses micro-organismos chegam até o nosso corpo? Bom, eles podem entrar no nosso corpo através do ar que a gente respira, porque as nossas narinas ou a respiração pela boca é uma forma de furar a barreira de proteção do nosso corpo, que é a pele. Isso daqui é uma barreira incrível de proteção, mas o nosso corpo tem buraquinhos de acesso, de entrada, né? Portas de entrada para chegar lá dentro e causar problemas. Então, boca, olhos, ouvidos, nariz e por aí vai. Então, ou feridas na nossa pele que permitem, né, que micro-organismos entrem. Então, o ar é uma forma de entrada de micro-organismos, assim como alimentos e água contaminados, não estamos vendo, mas podem entrar e aí o estrago é grande. Da mesma forma que a nossa pele protege, ela também não consegue ser uma barreira 100% segura. Então, o contato da nossa pele com superfícies que estejam contaminadas ou diretamente com a pele de outra pessoa que esteja com uma determinada doença que seja contagiosa pelo contato, então pode ser uma forma da gente adquirir esses micro-organismos. E por último, agentes ou vetores de doenças que colocam essas doenças dentro do nosso corpo, picadas de insetos como mosquito da dengue, por exemplo, entre outros. Para que a gente consiga combater esses micro-organismos ou mesmo outros agentes que causam mal ao nosso corpo, o nosso corpo ele tem que é chamado de sistema imunológico ou sistema imune, que nos fornece a imunidade. O que é isso? É uma forma do nosso corpo, é um exército de defesa em forma de células que existe em nosso corpo que produz anticorpos para nos defender de determinadas doenças. Mas para a gente poder ficar mais protegido ainda, além dessa proteção natural, da produção de anticorpos natural do nosso corpo, a gente ainda tem como recorrer, por exemplo, às vacinas. Então, nós, seres humanos, já desenvolvemos, né, os cientistas já desenvolveram vacinas para poder treinar o nosso corpo e a gente ficar muito protegido aí. Então, coloque suas vacinas em dia, deixe tudo prontinho para o seu corpo poder trabalhar e se proteger com a melhor garantia. Vamos então à correção das atividades dessa semana. A atividade número 1 pergunta: o que são micro-organismos? Dê exemplos.
Acabei de falar, micro-organismos são seres microscópicos como vírus, que os cientistas também ficam assim, é vivo, não é vivo? Não vou entrar nesse detalhe, mas eles estão aí porque estão dentro do pacote de micro-organismos que causam mal à nossa saúde. Vírus, bactérias, fungos, protozoários e, como eu disse, os vermes não são necessariamente microscópicos, mas a gente vai incluir eles aqui no nosso grupo porque estão mais ou menos aí no grupão dos que invadem o nosso corpo, tornando-se parasitas. E nós, que estamos dando abrigo, somos os hospedeiros. E aí eles afetam a nossa saúde, podendo, inclusive em determinados casos, até levar à morte. Atividade número 2, pergunta: que tipos de micro-organismos existem? Quais são as características básicas de cada um deles? Pessoal, as características são muitas, eu tentei fazer uma listinha muito resumida, só pra gente tentar lembrar o que é cada um desses micro-organismos aí. Então, como eu já tinha citado, existem os vírus não têm nem célula, e porque eles não têm célula, eles precisam vir morar dentro das células do corpo de outros seres vivos, então eles são chamados de parasitas obrigatórios. Bactérias são seres unicelulares, só tem uma célula, essa célula não tem núcleo, é uma característica, né? Somente as bactérias possuem, e elas podem ser patogênicas, mas isso não é regra e a gente vai falar disso mais adiante numa próxima atividade. Existem também os fungos, que podem ser uni ou pluricelulares e podem ser parasitas, mas não são todos que são parasitas, muito pelo contrário. Tem uma série de fungos aí, tipo os cogumelos, que não parasitam. Eles não precisam viver no corpo de outro ser vivo para poder sobreviver. Eles vivem a vida deles livres para lá. Além disso, existem também os protozoários, que são seres unicelulares, que vivem principalmente na água parada, suja, contaminada, esgoto a céu aberto e por aí vai, ou mesmo determinadas águas que a gente olha e aparentemente estão limpas, mas não, porque são microscópicos, a gente não tem como saber. Então, desconfie. Na dúvida, não consuma até ter certeza de que a água é potável. E eles, claro, são parasitas, precisam viver dentro do nosso corpo. Nem todos eles vivem na água, tá? Mas boa parte deles. E por último, os vermes. Os vermes não são necessariamente microscópicos, como eu já falei, mas os seus ovinhos são. A gente não enxerga se uma alface está contaminada com o ovo de um determinado verme, porque são microscópicos. Então, na dúvida, tem que estar tudo higienizado para a gente evitar problemas para a nossa saúde. Atividade número 3, pergunta: um paciente foi diagnosticado com pé de atleta, aquela frieirinha que dá debaixo do dedo da gente quando a gente não seca o pé direito e dá tipo um cortezinho. É conhecido então como frieira. Os sintomas eram fortes coceiras e bolhas entre os dedos dos pés. Nossa, esse daí já chegou num estado mais grave do que só aquele cortezinho, né? Considerando 3 medicamentos, um antirretroviral, um fungicida e um antibiótico, qual desses 3 atua diretamente no agente causador dessa infecção? Qual deles que vai combater o problema? Posso sair tomando qualquer remédio? Obviamente que não, né, gente? Quem vai indicar o remédio é o médico. Qual desses 3 tipos de remédio que ele vai dar? Explique e justifique. Bom, o pé de atleta ou frieira é causado por fungos, nós vimos isso aí na nossa apostila, que se desenvolvem nos pés porque eles estão úmidos quando a gente não seca no meiozinho dos dedos, né, na hora do banho, ou quando a gente passa muito tempo de tênis e meia e vai suando e ficando quente. Então, quente e úmido, fungo adora. Então, eles começam a consumir ali a pele do nosso pé e vão se desenvolvendo, vão reproduzindo e vai causando a doença ali. Então, se é uma doença causada por fungos, o medicamento adequado é do tipo fungicida. Antirretroviral são utilizados para vírus, para combater os vírus. E os medicamentos do tipo antibiótico são utilizados para combater bactérias. Então, cada coisa diferente, né? Cada medicamento diferente para um agente infeccioso diferente. Atividade número 4, pergunta: o que significa ter saúde? Nós já vimos. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social
e até, por que não, né, profissional, espiritual, para aqueles que têm, né, essa busca espiritual e por aí vai. Então é um completo bem-estar na vida. Não significa só não estar doente. Ou seja, resumindo tudo isso, ter saúde é cuidar do corpo e da mente em todos os seus aspectos. Atividade número 5 pergunta: o que é a imunidade que nos protege de doenças? São células, gente, de forma muito resumida, ok? É muito mais do que isso, mas vamos resumir aí para poder ficar simples e a gente entender. A imunidade são células presentes no nosso corpo, principalmente no sangue, circulando para lá e para cá, indo em direção a um agente infeccioso, por exemplo, um corte que eu tive na minha pele. Pelo sangue, essas células conseguem circular e chegar lá naquele corte cheio de bactérias que chegaram ali, porque eu esbarrei a mão na terra, no prego enferrujado e por aí vai. O nosso sangue leva essas células de defesa que estão presentes no sangue até lá no ponto de infecção. E o que elas fazem? Elas produzem anticorpos. Essas pecinhas na figura aí em forma de Y são representando os anticorpos que estão ali combatendo aquele ser que está ali no meio, que é um vírus, ali só para exemplificar. Então esses anticorpos são capazes de destruir o micro-organismo ou outros agentes causadores de doenças que possam ter entrado ali naquela ferida. Atividade número 6 pergunta: todas as bactérias são causadoras de doenças? Não. A gente, quando fala em bactérias, já logo pensa em doenças, mas no nosso mundo a vida não seria possível se não houvessem bactérias que são chamadas de decompositoras. Na cadeia alimentar, pessoal, quando qualquer ser vivo morre, ele precisa se decompor e voltar para o solo e fornecer nutrientes para as plantas. É um grande ciclo. Então não importa se foi uma planta, um animalzinho, um animalzão que veio a morrer, as bactérias e também os fungos decompositores vão lá e vão comer aquele ser vivo até ele se descaracterizar e todos aqueles nutrientes que formavam o corpo dele irem de novo para o solo e servirem de alimento para novos seres vivos. Então, a resposta é não, a maior parte das bactérias não causa doenças e são seres importantes para o equilíbrio da vida na Terra. Muitas são importantes como decompositoras na cadeia alimentar, mas existem outras funções também que bactérias exercem além dessas. Citei essa porque essa é realmente muito importante da gente saber. Atividade número 7 pergunta: como que micro-organismos entram em nosso corpo? Falamos agora há pouco, tem uma série de formas de entrada: o ar, os alimentos, a água, o contato direto ou por agentes portadores. Então, como é que fica a resposta dessa pergunta? Eles entram através do contato com o ar, com alimentos e água contaminados, do contato direto com alguém contaminado ou através de vetores como insetos, por exemplo. A atividade número 8 trouxe uma charge para a gente poder ler e refletir. Com base no que você aprendeu, comente a tirinha. Logo no título está escrito: em 5 anos, o SUS gasta R$1 bilhão com doenças por falta de saneamento. O que é esse tal de saneamento? Esgoto encanado, água tratada, coleta de lixo e por aí vai. Então o SUS gasta muito. Ora, mas não é o SUS quem faz isso? Bom, a falta de saneamento nas cidades faz com que muita gente fique doente e vá parar no SUS. E aí o SUS acaba gastando mais. O que será que sai mais barato? Investir em saneamento ou tratar de pessoas doentes? Obviamente que investir em saneamento sai bem mais barato. Então vamos à tirinha. Boas notícias, diz o médico. O senhor está curado da doença que contraiu daquele esgoto a céu aberto ao lado de sua casa. Agora o senhor já pode ir e contrair uma doença diferente. Com base no que aprendeu, então vamos comentar a tirinha. O que eu poderia dizer? Essa é a minha interpretação, vocês podem colocar a interpretação de vocês. Quando uma pessoa vive em um local com esgoto a céu aberto, ou seja, sem saneamento básico, ela está exposta a muitos micro-organismos causadores de doenças e pode ter infecções constantes. Vai melhorar de uma e vai pegar outra vez, porque se a situação não muda, como que ela vai ter saúde? Não tem como. Lembra que eu falei que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social?
Esse social abrange não só as pessoas que estão conosco, as nossas relações, como também a nossa relação com o ambiente à nossa volta. E saneamento fala exatamente disso, um ambiente saudável. Nessa semana nós também fizemos atividades complementares no caderno. Então, se você fez essa atividade, pausa o vídeo daqui a pouco que a gente vai fazer a correção e os comentários. Se você não fez, encerra por aqui, segue adiante e vamos que vamos. Ou segue com a gente e aprende mais um pouquinho. Podemos enxergar o coronavírus a olho nu, verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Isso aí a gente tá careca de saber já. O coronavírus é muito pequeno, não pode ser visto a olho nu. Podemos comer alimentos com mofo se tirarmos aquele pedacinho que estava estragado? Não, pessoal, é falso. Comer alimentos com mofo pode causar doenças porque o mofo são seres vivos do grupo dos fungos que crescem, mas nem sempre a gente consegue ver, só quando ele já está bem desenvolvido. Mas talvez ele já está ali, já entranhou para dentro daquele pão, você tirou a parte que estava mofada, mas lá dentro pode ser que tenha, e aí o problema pode ficar feio. A maré vermelha é causada por algas microscópicas e faz mal aos peixes. Se você não encontrou essa informação na apostila, pode pesquisar na internet, que a apostila é só para a gente ter uma noção. Digita as palavras-chave no Google, procura explicação e descobre que é verdadeiro. A maré vermelha é um fenômeno natural ou não, porque também a ação do homem piora um pouquinho a situação, tá? E ela pode levar à morte de vários peixes e seres vivos marinhos. Não vou entrar muito em detalhes. O microscópio é um instrumento utilizado para vermos micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu. Joinha, pessoal, verdadeiro. Com o microscópio a gente pode ver vírus, bactérias, protozoários e fungos que são seres microscópicos. Cada microscópio tem um poder de visão diferente do outro. Uns conseguem ver mesmo menorzinhos, outros conseguem ver maiores, aí varia. A maioria dos micro-organismos é inofensiva e úteis a nós. Falso. A maioria muitos são inofensivos, mas muitos também são bastante perigosos à nossa saúde. Então, bom senso aí, né? As vacinas não fortalecem nossa imunidade. Gente, totalmente falso. As vacinas são a melhor forma de fortalecer a nossa imunidade. Existe a imunidade natural, mas as vacinas são assim, dá um boom na nossa imunidade. Então a melhor forma que tem é vacinação, com certeza. Os alimentos podem estragar, inclusive na geladeira. Sim, né, gente? Toda vez que a gente coloca as coisas na geladeira, elas demoram mais a estragar. Mas um belo dia elas estragam. Então, abaixou a temperatura ajuda, mas não resolve. Verdadeiro, a temperatura mais baixa atrasa, mas não impede que o alimento estrague. O coronavírus é uma bactéria, verdadeiro ou falso? Falso, gente, como o nome diz, o coronavírus é um vírus. O chulé é um fungo, assim como o mofo. Informação falsa. O chulé não é causado por fungo, diferente da frieira, pé de atleta, que é causada por fungos. O chulé, somente o fedozinho, ele é causado pelo desenvolvimento de bactérias. Então, novamente, é a questão da higiene. Quanto mais higiene a gente faz no pé e nos nossos calçados, menos chulé a gente tem. Bom, pessoal, encerro por aqui mais essa semana de correções. A gente se vê na segunda semana do PET. Deixo aqui no finalzinho indicações de vídeos. Se vocês já assistiram durante a semana, durante as aulas, joia, já complementamos muito nosso aprendizado. Se vocês não assistiram, os links estão aqui embaixo na descrição. E aí é só clicar e assistir e aprender bastante mais. A gente se vê na próxima semana, então, tchau, tchau!